Pera aí. Oi pessoal, estou aqui para apresentar um método command. Bom, como é o funcionamento dele? O padrão command nos diz como criar objetos de comando que encapsulam uma solicitação para fazer algo em um objeto específico. Basicamente, todos os objetos do comando implementam a mesma interface, que consiste em um único método normalmente chamado como execute. O padrão command também tem como definição encapsular uma solicitação com um objeto, que lhe permite parametrizar outros objetos com diferentes solicitações, enfileirar ou registrar solicitações e implementar recursos de cancelamento de operações. Ou seja, a interação no command, depois ocorre uma interação entre objetos e depois ele passa o comando para a camada de controle. Aí assim ele permite uma padronização, formando uma fila assim, de operações que serão feitas em um único lugar. Bom, agora vamos para as vantagens. Ele tem a vantagem de desacoplamento, ele desacopla o objeto que invoca e a operação daquele que sabe como executá-la, ou seja, ele desacopla o objeto, e quando ele invoca a operação ela ainda não foi definida na interface. O que é que ele faz? Quando ele invoca aquela operação, ele já define o que é que deve ser feito. Isso vai ficar mais claro adiante. O padrão command reduz também o acoplamento. Ele desacopla e também ajuda a reduzir o próprio acoplamento de dependência entre o objeto que chama a operação e o que executa. No padrão command, os comandos são objetos de primeira classe, ou seja, podem ser manipulados e estendidos como qualquer outro objeto. Isso remete muito bem à ideia de interface, já que ele vai possuir um método execute, um comando, e que ela vai ser implementada conforme a necessidade, como a gente vai ver adiante. Ele pode ser composto por outros comandos e é fácil acrescentar novos comandos porque não é preciso mudar as classes existentes. Ou seja, ele facilita mesmo. Quando usar o método command? Quando a gente quer parametrizar objetos por uma ação a ser executada. Quando a gente quer especificar, enfileirar e executar solicitações em tempos diferentes. Quando a gente quer dar suporte para desfazer operações. Estruturar um sistema em torno de operações de alto nível, como transações, por exemplo, e reduzir o acoplamento entre as requisições, facilitar a implantação de novas operações para tornar mais simples a manutenção. Bom, aqui está um exemplo de diagrama de um método command. O cliente ele vai fazer uma chamada, vai passar pela chamada, aí vai ter a interface command, que no caso esse comando concreto aqui ele vai implementar a interface comando, que vai ter o método executar. Bom, aí aqui vai ter o receptor, que ele vai ter uma ação, e o que é que acontece? Esse comando concreto, como ele já possui executar, só que o que ele precisa? Ele precisa definir ele precisa fazer uma ação. Por isso que esse nome aqui do receptor, que é a ação, que é o execute, receptoração, ele serve muito bem para isso, porque ele vai ter um método executar e ele vai, no que ele implementa essa interface aqui, ele vai conseguir definir melhor a ação dele. Bom, partindo aqui para o código, um exemplo muito bom é o exemplo da Alexa, da luz. Porque a gente pode estar de qualquer lugar e querer invocar, desligar a luz da Alexa. Só que pode depender, por exemplo, de onde você está, se ela já está acesa, ligado e etc. Bom, quando o objeto ele é o método command ele serve para vários objetos, ele vai ordenar. Quando um objeto ele precisa ser solicitado através de uma requisição, e a troca de mensagens pode ser entre os próprios objetos, mas a requisição pode ser feita de modo genérico. Aí ele vai fazer com que o command
o comando vai ser necessário porque ele vai fazer o comando, mas ele nem sempre vai saber quem vai receber. Às vezes pode ficar sem sentido, mas isso é bem legal quando a gente vê na prática. A solução desse problema, quando a gente vê, é quando ele encapsula a requisição em um objeto command separado. O command ele não vai ter detalhes de quem vai possuir, quem vai ser, e ele não tem detalhes de quem vai possuir ele, nem como ele vai ser resolvido não. Por exemplo, aqui eu tenho um command genérico, ele é uma interface com o método execute void, e ele vai ter a luz ligada e desligada. Eles são a luz do tipo genérica. Aqui, ó, outra interface. É uma luz genérica que ela pode ser ligada ou desligada. Aí vai ter a classe que implementa ela, que ela vai colocar. Ele vai pegar os métodos e vai especificar o tipo, que ele é do tipo Phillips, e vai especificar que ele está ligado ou desligado. O mesmo jeito, a luz do command, ele vai estar justamente para isso. Aí vai ter o Alexa, que é a inteligência artificial, que aqui não é a função do. Não é necessário entrar em detalhes por enquanto, porque a função principal do método command, e vai ter a inteligência artificial Alexa aí, e vai ter o que chama a classe principal. Bom, vamos testar aqui para rodar. Olha aqui, ele rodou. Ele ligou a luz da Philips através do comando genérico. Depois ele desligou a luz do tipo Xiaomi. E depois ele ainda